Foi. Então vamos lá, gente. Nossa primeira questão, né, da nossa avaliação dizia o seguinte: a microestrutura dos materiais representa, de maneira geral, a forma como estes se organizam e está ligada à composição química e à forma de processamento a qual este material foi submetido. Uma ferramenta importante para o entendimento sobre a microestrutura dos materiais é o diagrama de fases, sendo este basicamente um mapa que evidencia o comportamento do material em função da temperatura e da composição química. Sobre microestruturas e diagramas de fase, é correto afirmar que fase é uma porção química e estruturalmente homogênea da microestrutura. Bom, já de cara a gente já sabe que essa é a resposta, né? Porque o tempo inteiro a gente bateu na tecla do seguinte: a partir de agora a gente vai dizer que o que a gente chamava, né, de mistura homogênea vai ser a nossa solução, ou seja, quando a gente identifica uma única fase. Se a gente identifica mais de uma fase, a gente deixa de chamar de mistura homogênea, seria o que a gente chamava de mistura heterogênea, mas que para a gente vai levar o nome de mistura. Então, essa primeira está correta. Vamos analisar as outras para ver o que elas dizem, para ver se não há mais de uma resposta, né? Fase a porção química estruturalmente heterogênea da microestrutura. Não, é a homogênea. Diagrama de fases de binários, por exemplo, os diagramas que a gente viu, ferro-carbono, prata-chumbo, cobre-níquel, geralmente não são utilizados porque necessitam de um ferramental específico e com elevado custo para garantir que possam ser visualizados corretamente. Bom, a gente não teve ferramental específico nem teve grande custo para poder analisar esses diagramas, né? A gente trabalhou regra da alavanca, a gente viu composição química, então também essa opção não é uma opção correta. O limite superior da região de duas fases é chamado de linha sólidos, sendo essa linha acima da qual aponta a solidificação completa do sistema. Não, para cima o que é? Para cima é líquido, para baixo é sólido. Então, quando a gente tem as faixas de solidificação, a linha superior, que é essa linha que ele está se referindo, chama-se líquidos, porque ela separa a fase líquida das faixas de solidificação. E a linha inferior, essa sim, é a linha sólidos, que ela separa as faixas de solidificação da fase sólida. Então, essa está errada também. Não é necessário que a solubilidade dos componentes presentes no diagrama de fase seja conhecida, pois a composição química relativa das substâncias combinadas não exerce influência considerável nas fases formadas. Óbvio que isso aqui está completamente errado, né? Que a gente viu que de acordo com a composição química e de acordo com a temperatura, a gente vai ter lá, né, componentes fazendo com que a liga se comporte de uma forma ou de outra, que apresente um ou outro microconstituinte ou uma ou outra fase. Então, essa também está errada. Então, a nossa resposta era, de fato, a primeira, que era a letra A. A segunda, os sistemas cristalinos podem se apresentar sob a forma cúbica ou hexagonal. Como exemplos cúbicos são apresentados o simples, o de corpo centrado e o de face centrados. Foram os que a gente falou em sala de aula, né? O sistema cristalino cúbico de faces centradas apresenta o fator de empacotamento de 52% é o cúbico simples, 68% é o cúbico de corpo centrado e de faces centradas é 74%. Esse 82% entrou aí para confundir vocês um pouco, né? Terceiro, o sistema cristalino cúbico de corpo centrado é um pequeno arranjo atômico semelhante à forma de um cubo, em que os átomos estão dispostos em seus vértices, além de outro no centro desse cubo. Então, primeiro a gente falou de faces centradas, agora vamos ao cúbico de corpo centrado. Um exemplo de material que apresenta essa estrutura é: letra A, ferro a temperatura ambiente; B, ferro a partir de 1910 graus Celsius; letra C, magnésio a temperatura ambiente; magnésio a partir de 910 graus Celsius. Bom, o magnésio ele é CFC, então já está eliminado. Sobraram aqui o ferro a temperatura ambiente e o ferro a partir de 910 graus Celsius. A gente já viu que o ferro a temperatura ambiente ele é representado pela ferrita e o ferro a partir de 910 ele é representado pela austenita. A austenita é CFC e a ferrita é CCC. Então, cúbico de corpo centrado é o ferro a temperatura ambiente. Próximo. As propriedades mecânicas aparecem quando o material está sujeito a esforços de natureza mecânica. Essas propriedades determinam maior ou menor capacidade que o material tem para transmitir ou resistir aos esforços que lhe são aplicados. Indica o esforço mecânico ao qual a peça se encontra submetida. Então, toda vez que a gente tem forças axiais de dentro para fora, no intuito de aumentar o tamanho de uma peça, a gente diz que esse esforço é chamado de tração. A próxima. Analisando o diagrama de fase da liga ferro-carbono, é
incorreto afirmar. Então, cuidado que às vezes uma palavrinha troca tudo, tá? Então, vamos lá. A solubilidade máxima de carbono no ferro é de cerca de 6,67%. Sim, tá aqui, ó. Solubilidade máxima de carbono no ferro é de aproximadamente 6,67%. Ok. A temperatura de fusão do ferro puro é de aproximadamente 1.600 graus Celsius. Está aqui, ó. 0% de carbono é 100% de ferro. Vou subindo sólido, 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 sólido. A partir de 1.600 passa para o estado líquido. Então, a temperatura de fusão do ferro puro é de aproximadamente 1.600 graus Celsius. Correta. Até o limite de 0,8% de carbono na liga, temos os aços e acima disso os ferros fundidos. Na verdade, a gente aprendeu que o limite é de 2,11. Abaixo disso eu tenho os aços, acima disso eu tenho os ferros fundidos. Então, aqui o erro está em 0,8, é 2,11. Então, em princípio, o incorreto é essa daqui. Vamos analisar as outras duas. O ferro pode se apresentar sob a forma de dois sistemas cristalinos distintos. Foi exatamente o que a gente acabou de falar na questão anterior. Ó. Acima de 910 graus Celsius, ó, o ferro puro é representado pela austenita, que é CFC. Abaixo de 910, né, numa temperatura até a temperatura ambiente, o ferro é representado pela ferrita, que é CCC. Então, essa está correta também. E, por último, uma liga com 0,8% de carbono, quando aquecida a temperatura de 910 graus Celsius, se encontra no estado sólido. Está aqui, 0,8% de carbono, 910 graus Celsius, eu estou no estado sólido, ó, líquido eu só tenho aqui em cima. Então, está correta também. Então, a alternativa de fato é a que a gente tinha identificado, letra C. O ponto eutetóide do diagrama de fase da liga ferro-carbono apresenta a composição química contendo. Então tem que tomar cuidado, porque aqui, 4,2, que é uma das alternativas, esse aqui é o ponto eutético, é o ponto que há a passagem direta do estado líquido para o estado sólido, sem cruzar as faixas de solidificação. Então, ponto eutetóide é aquele ponto em que a mudança é parecida, só que não há mudança de estado físico, há apenas transformação de microconstituintes. Isso se dá a 0,8% de carbono. Tá? A próxima. Considerando o diagrama de equilíbrio prata-cobre, mostrado, aí seria ao lado, né, por conta da forma como eu montei o slide, aí ficou um pouco diferente, né? Assinale a opção correta. A fase alfa é uma solução sólida de prata no cobre. Então vamos ver quem é alfa. Alfa está aqui. Ó. Esse diagrama está dizendo que porcentagem de peso de cobre. Então, se está dizendo porcentagem de peso de cobre, significa que esses números que estão aqui são do cobre. Então, aqui eu tenho cobre em 100%. Aqui eu tenho prata em 100%. Então, olha só, a fase alfa é uma solução sólida de prata no cobre? Não, porque aqui eu tenho muito mais prata do que o cobre. Então, nesse caso aqui, a prata é o meu solvente e o cobre é o meu soluto. Então, essa alternativa está incorreta, tá? Ela não é certa. A próxima. A 800 graus Celsius, a fase da liga com 97% de cobre possui uma microestrutura composta somente pela solução sólida de prata no cobre. Então, vamos ver. A 800 graus Celsius está aqui. Deixa eu ver se eu coloquei uma linhazinha. Sim, coloquei. A 800 graus Celsius, 97% de cobre. Então, 97% de cobre. Quem eu tenho mais? O cobre ou a prata? Tenho mais cobre. Então, o cobre é o solvente. Então, é uma solução de prata no cobre. É isso que está dizendo? Sim, é uma solução sólida de prata no cobre. Então, essa alternativa, por enquanto, é a correta. Vamos ver a próxima. A liga prata-cobre com 28,1% de cobre é chamada de liga eutetóide. Não. 28,1% ocorre a passagem direta do estado líquido para o estado sólido. Aqui a gente tem uma faixa de solidificação, aqui a gente tem outra. Então, na verdade, esse ponto é chamado de ponto eutético. Então, essa daqui também está errada. Próximo, o ponto de fusão da prata é de 1083 graus Celsius. Também está errado, porque se aqui é 100% de cobre, eu tenho 100% de prata aqui. Quando eu subo, eu vou ver que a temperatura de fusão da prata é de aproximadamente 960,5 graus Celsius. E a próxima, a máxima solubilidade de cobre na prata ocorre a 779 graus Celsius para a composição de 28,1. Aqui, 28,1 está aqui,
779,4 é essa linha que está aqui de baixo. A de cima é 800, essa daqui de baixo. A máxima solubilidade ocorre aqui? Não, ela não ocorre aqui. A máxima solubilidade de cobre na prata vai ser cada vez mais para cá, para a minha esquerda. Tá? Então, quanto mais eu caminho para a esquerda, maior será a solubilidade. Tá, okay? Perdão, quanto mais eu caminho para a direita, maior será a solubilidade de cobre na prata. Mas ela não ocorre aqui. Porque, olha só, quando eu chego, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 50% de cada um. Para cá, quem passa a ser o solvente é o cobre, que está em maior concentração. Para cá, quem passa a ser o solvente é a prata, que está em maior concentração. Então, aqui, por exemplo, com 40%, ó, eu teria 40% de cobre e 60% de prata. Ó. 40% é mais do que 28,1. Se eu caminhar mais para cá, eu vou ter ó, 49% de cobre e 51% de prata. 49% é mais do que 28,1. Então, essa alternativa também está errada. Então, sobra para a gente a letra B. Então, a letra B que está mostrando aqui. Ó. Aqui eu tenho uma solução de prata, porque tem pouquinha prata no cobre. Eu tenho 97% de cobre e apenas 3% de prata. Algumas pessoas se confundiram um pouco aí por conta de não interpretar o que está escrito aqui. Ó. Então, peguei um diagrama que está de uma forma um pouco diferente da que a gente vinha trabalhando, mas que tem essa informação aqui embaixo. Ó. Porcentagem em peso de cobre. Então, significa que o número que está aqui se refere ao cobre. Próximo. Observando o diagrama de fase da liga né, prata-cobre, de novo ela, uma composição com 70% de cobre e 30% de prata, quando aquecida a 800 graus Celsius. Então, 70% a 800 graus Celsius. Está aqui, ó. Então, quando eu pego a 850 graus Celsius, então aqui 800, aqui 850, então 850, 70% de cobre e aí vai ter 30% de prata. Então, nessas circunstâncias, quais são as fases presentes? É a fase sólida, representada pelo microconstituinte beta, e a fase líquida. Então, tem sólido mais líquido. Então, a resposta da minha alternativa é a letra B. A composição química de cada uma das fases indicadas na questão anterior corresponde a... Então, a questão anterior, ela dizia que era 70% de cobre a 850 graus Celsius. Então, o que a gente tem que ter em mente? E aí, algumas pessoas se confundiram aqui ou se confundiram nesse outro. A gente não pode esquecer, ó, composição química de cada fase. Eu vou caminhar dentro da alavanca na direção da fase correspondente. Então, ó, se a minha liga está aqui, se eu caminhar para cá, eu estou lendo a concentração no líquido. Se eu caminhar para cá, eu estou lendo a concentração na fase sólida beta. Então, caminhando para cá, ó, líquido com aproximadamente 49% de cobre. Olha, se fizer só essa leitura de forma correta, você já elimina todas as outras. Ó. Líquido com 15%, líquido com 5%, líquido com 92% e líquido com 5%. Mas vamos ver o sólido para ver se bate direitinho. Caminhando para cá, eu vou ver o sólido. Ó. Sólido vai dar aproximadamente aí uns 92%. Então, líquido com 49% de sólido e sólido com 92% de... Perdão, líquido com 49% de cobre e sólido com 92% de cobre. O que falta aqui é para completar 100%. Então, 92,8, 49 e 51. Então, a minha resposta aí é a letra C. Então, a minha leitura aqui de 49 e 51, minha leitura é de 92,8. Calcule a quantidade relativa ou percentual de fases da liga prata-cobre, cuja composição é de 70% de cobre e 30% de prata, encontra-se a uma temperatura de 850 graus Celsius. Então, a gente continua com aquele mesmo exemplo né, que vinha da questão 8, agora na 9 e na 10 também. Quantidade relativa de fase. Agora, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, vou aplicar a regra da alavanca. Agora é o braço oposto. Então, se eu utilizar esse braço daqui, eu estou calculando o percentual de líquido. Se eu utilizar esse braço aqui da esquerda, eu estou calculando o percentual de sólido. Então, se eu quero calcular, por exemplo, o percentual de sólido, o sólido está aqui na direita, eu vou usar o braço da esquerda. Então, vai ser quem? 70 menos 49, que é esse braço, dividido pela alavanca inteira. Quem é a alavanca inteira? 92 menos 49. E aí, efetuando as minhas contas, né, 21 dividido por 43, 0,49, ou eu tenho 49% do sólido.
Claro que não precisa fazer conta se não quiser. Eu já sei que de líquido eu terei 51%. Mas se eu for armar aqui para a gente poder praticar, o líquido está do lado de cá, então o braço vai ser o braço oposto. Se o líquido está na esquerda, o braço é o braço da direita. O braço da direita vai ser quem? 92 menos 70 dividido pela alavanca inteira. Ó. 92 menos 49. Então tá lá, 92 menos 70, 92 menos 49. E aí, prosseguindo nos meus cálculos, eu tenho que achar 51%, tá? Então teve gente que se confundiu ou aqui, então as pessoas se esqueceram que quando a gente estava falando da composição química, a gente tem que ir em direção ao campo da fase correspondente. E quando eu for falar de quantidade relativa, quantidade percentual, quando eu quiser aplicar a regra da alavanca, aí é o braço oposto. Então houve alguma confusão aí nesse sentido aí, por isso algumas pessoas não acertaram ou essa ou as duas, tá ok?